Meus amados, meus queridos, como são vocês ao redor do mundo? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Como vocês estão, meus amados? Estamos aí seguindo o barco. Muita coisa, muita profecia acontecendo. Eu vou fazer um vídeo de profecia mais tarde. Ao redor, sabe? As coisas realmente estão acontecendo. E logo vai surgir à tona. E quando surgir, vai vir rápido. Mas hoje nós estamos aqui para mais um sonho para aqueles que são novos, sonhos da nossa irmã Erin. Ela é um escriba do Senhor para anotar as coisas que o Senhor mostra para ela, nosso Senhor, nosso Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos aqui no sonho 60203, né? Aqui está o 602. Para os novos, então, você pode vir aqui na história de amor de Jesus, tá? Você dá um clique aqui, o canal é osmisteriosdedeus.com. E você pode ver aqui que todas as histórias estão aqui, de todas as coisas que o Senhor tem mostrado para a nossa irmã, que ela tem escrevido. Então, no seu tempo, a carta hoje, como você pode chamar, é um pouco longa novamente, tá? Então não vai dar para ler exatamente todas as coisas, como eu falo para vocês. E eu espero realmente que vocês possam vir aqui no site e ver com mais calma, e ler com mais calma, que é isso que o Senhor está pedindo. A gente vai ver como vai ser isso. Sonho de hoje, 603, o que parece insignificante pode ser significativo. Interessante isso aí, tá? É interessante o que está sendo falado aqui. Aqui está, a nossa irmã começa: obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por seu amor e misericórdia, obrigado por seu cuidado especial com nossa casa e nossos filhos. Ela sempre começa assim, realmente, ela ama o Senhor, ela agradece tudo que o Senhor tem dado para ela. Ela fala muito, entrando aqui no Antigo Testamento, tá? Há muita coisa, muita carne espiritual para a gente, sabe? Você vê aqui, você viu profetas para mostrar a eles se eles estavam se afastando de suas leis. Então ela fala muita coisa do ponto de vista dela aqui, sabe? Até das igrejas de hoje em dia, a situação de como estão as igrejas hoje em dia, que têm se afastado, né? Aqui está, às vezes você nos chama para fazer parecer contrário o que as igrejas tradicionais nos ensinam. E aí isso acontece mesmo, há um método de ensinamento nas igrejas tradicionais. E se você falar coisa que não está escrito lá, meu amigo, o João vai falar sobre isso daqui a pouco. Fica feio o negócio. Mas é isso exatamente que a mensagem que o Senhor dá, às vezes realmente ele já falou isso várias vezes, né? Muitas vezes o que é pregado não é de acordo com ele. E ele fala várias vezes: essa pessoa que fala de mim eu não conheço. Mas o Senhor tem mais que falar sobre isso. Então, no seu tempo, então, venha e leia isso com cuidado, né? A nossa irmã aqui, ela toca em Provérbios 6:16, Deuteronômio 18, 9 a 12. E aqui ela menciona também a 1 Coríntios 13:14. Quer dizer, no seu tempo, por favor, faça isso. São 7 páginas. E o Senhor tem muito o que falar. Eu gosto de falar nas mensagens que o Senhor está falando. A nossa irmã, ela testa ela mesma para ver se ela é achada no amor do Senhor. Olha só como é que ela testa ela. Erin é paciente, aqui ela falando com ela mesma. Erin é gentil, Erin não inveja, Erin não se gaba, Erin não é orgulhosa, Erin não desonra os outros, Erin não é egoísta e não insiste em seus próprios caminhos. Isso ela falando com ela mesma. Erin não se irrita facilmente, Erin não mantém nenhum registro de erros, Erin não se deleita com o mal, mas se regozija com a verdade. Erin sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Erin suporta todas as coisas no amor do Senhor. Erin acredita em todas as coisas no amor do Senhor. Erin espera todas as coisas no amor do Senhor. Olha só. E ela termina falando: Erin suporta todas as coisas porque ela ama Jesus e acredita nele. É interessante que ela fala aqui, ela fala: já fiz esse exercício antes e nunca deixo de me condenar em alguns itens. Quer dizer, ela passa pelos itens e alguns itens ela fala: eu quero ser assim, mas realmente eu não sou. Lembre-se, por favor, amados, que o Senhor não está procurando ninguém perfeito, tá? Ele está procurando um coração quebrantado, tá? Isso ele já falou várias e várias vezes. Continuando aqui, então. Deixa eu ver aqui, deixa eu continuar aqui. Isso aqui ela fala, dá muita opinião para muita coisa boa aqui, tá, gente?
não dá para falar, que você vai dar uns 50 minutos se eu falar tudo, mas leia no seu tempo, quando você tiver vontade, da opinião da nossa irmã aqui, o que ela fala. Aqui ela fala, From Home Goods to Value Village, isso aqui são duas lojas aqui nos Estados Unidos, sabe? Então ela falou, foi de uma loja para outra, essa loja é considerada lá, topo de loja, né? Isso aqui, Value Village, aquelas lojas aqui de menos escalão. Mas há uma lição a ser feita aqui, e até no finalzinho a gente pega isso. O gerente, ela está aqui, ela estava numa loja muito grande, algo como uma loja de home goods, essa loja aqui. Havia móveis, decoração, etc, etc, etc. Ela estava trabalhando lá com um expositor de mercadoria. É interessante isso aqui, que ela passa por com esse gerente aqui, e esse gerente fala para ela juntar os coelhinhos de Páscoa junto com o 4 de julho na independência dos Estados Unidos. Há uma lição sobre isso, amados. E eu já vou falar aqui agora para vocês saberem. O Senhor falou para ela para voltar aqui e reler essas coisas que ela vai lidar, que essas pessoas estão ensinando ela no caminho. Porque quando você for preparado, quando você for preparado para andar o mundo, você vai lidar com pessoas que não sabem o caminho, não é verdade? É claro. Então, isso aqui, é claro que você vai ter pessoas com coelhinho de Páscoa, etc, 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 que negócio todo. E ela chegou, ela não estava se considerando, até ela não ia nem escrever isso, mas o senhor falou, não, isso vai reler, que tem muitas lições naquilo que você escreveu. Então, isso vai para vocês aí, tá, amados? Isso vai para vocês aí. Vocês estão sendo treinados pelo Senhor. Eu vou ler aqui no finalzinho que o Senhor fala, tá? Comecem a perceber as coisas que acontecem com você, principalmente em relação a outras pessoas, tá? E como o Senhor vai falar aqui, tá? O Senhor está treinando os filhos dele, capacitando o filho dele, está usando as pessoas. Você vai ver que ele vai falar aqui no finalzinho. Então aqui ela está aqui com o gerente e depois aqui ela voltou a adormecer. O Senhor falou, levante, é hora de deixar o seu emprego. Eu estou chamando você para um lugar diferente. Então olha aqui, amados, isso aqui está realmente chegando a hora, cada vez chegando mais a hora. E estamos bem na porta mesmo, né? Eu vou seguir em frente aqui, concentrando aqui a voz do Senhor aqui mais tarde. E quando isso aqui acontece, ela estava, não sabia se ela comprava uns itens, se não, etc, etc. E o Senhor falou para ela, pode comprar os itens. Isso vai acontecer com você, quando você estiver andando esse mundo, tá? O Senhor vai te direcionar, vai para a esquerda, vai para a direita, siga em frente, compra isso, dá aquilo. O Senhor vai direcionar você. Glória a Deus. Isso é muito bonito isso, né? Muito, muito bonito mesmo. E ela não queria comprar, e o Senhor aqui, compre-os e não se preocupe. Então ela comprou, e um bom exemplo isso aqui, né? Ela aqui fala, então, pai, isso foi um sonho estranho. Primeiro havia uns itens de venda empacotados por $52, depois havia outros itens de $92, e somava $144, e ela não entendeu muito o que significa tudo isso. E o Senhor vai explicar um pouco aqui sobre ela. O Senhor tem aqui agora muitas surpresas a ser falado aqui nessa carta. Vocês estão preparados? Muitas surpresas, olha só, vamos começar. Assim diz o Senhor. Erin sobe, mais uma vez eu estava falando com ela então na cadeira dela, e o nosso Senhor fala, eu estou aqui, Erin, eu estou com você, diz o Senhor. A oposição a tudo que é bom e a tudo que é verdadeiro. Assim como falei por meio dos profetas, eu também testemunharei aos meus discípulos para que pudessem testemunhar e escrever o que eles viram. Se você já está nesse canal há um tempo, eu já venho falando isso há muito, muito tempo. Tudo é por escrito, amados. Tudo é escrito para o Senhor. Há várias e várias enciclopédias no céu que tem todos esses livros, tá? E o Senhor aqui começa a falar sobre... Eu tive problema há um ano atrás, quando comecei a falar isso. Geralmente as igrejas tradicionais não ensinam isso, né? E eu já tive problema já, sim, que pessoas que não quiseram andar comigo por causa das coisas que eu falava. E eu estava errado no tempo, você vai ver por quê. Então aqui, olha que interessante isso aqui, o Senhor fala. Então aqui ele fala, aqui a nossa irmã Erin já tem outros sonhos. Ela foi, um dos trabalhos dela como escriba, ou seja, ela escreve o que o Senhor mostra para ela.
já falado várias e várias vezes, em várias cartas. A minha palavra é uma lâmpada para os teus pés e a luz para o teu caminho. Então agora o Senhor começa a falar da palavra dele. Já teve muitos lances, nós estamos fazendo isso já há muitos anos, que as pessoas menos informadas tentavam criar uma competição entre a Bíblia e essas cartas, que é inteiramente falso. É o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, não há comparação. A palavra dele é boa em todos os lugares. Então, aqui no finalzinho dos tempos, aqui no finalzinho dos sonhos, o Senhor está agora voltando a falar sobre isso, sobre a palavra dele. E ele está dando essa autoridade. Então, para as pessoas que ainda têm dúvidas, né? Não há nenhum tipo de comparação. É a palavra dele. A Bíblia é a palavra dele, assim como também é ele aqui. É o mesmo Deus. Mas há aqueles não leem o sonho porque o importante é a Bíblia, ou leem a Bíblia porque o importante é o sonho. Ouve isso, né? Já tem muitos anos que a gente faz isso. Esse tipo de tempo em tempo eu tenho que vir aqui falar. Não tem nada dessas coisas. E agora o Senhor mesmo, o nosso próprio Deus, está vindo aqui e está limpando o véu ou esclarecendo essas coisas. O que mais o Senhor fala? O meu livro, Hebreus. Eu já tenho outro sonho que o Senhor tem falado que ele escreveu o livro de Hebreus. Agora você vai acreditar? Se você acreditar que o Senhor aqui que fala de Jesus é o Deus, ele escreveu Hebreus, então agora tem um dilema, né? Se você não acreditar nele, então você não acredita que Jesus aqui é o Jesus mesmo, é o Deus. Porque se é Jesus aqui, é o Deus, ele escreveu o livro de Hebreus. Já é a terceira vez que eu pego ele falando isso nas cartas. Ele fala, o meu livro Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas tem inscrições finais para todos vocês agora. Eu vi isso aqui em inglês e sim, está no plural. O Senhor está falando com você, ouvindo aqui. Estes estão antes do último livro do fim, ou seja, o último livro aqui é o Apocalipse. No entretanto, este livro final realmente não é sobre o fim, mas o começo. Eu já tinha falado isso aqui há um ano atrás, quando eu comecei a falar que eu falei que a Bíblia há limites, há um final na Bíblia. A Bíblia começa, a Bíblia termina, mas termina o seguinte, depois que há um novo céu, uma nova terra, vai continuar a criação com o Senhor, vai continuar. E isso aqui está sendo representado no oitavo dia da festa dele, é o último grande dia, que é um novo começo. Então, sim, no finalzinho aqui do Apocalipse, você vê que há um novo começo, aonde os filhos do Senhor herdarão todas as coisas, inclusive o universo. Quando eu falei isso há um ano atrás, eu sei que talvez não era na época ainda, teve tempo em tempo, porque as igrejas tradicionais não ensinam isso e não está escrito na Bíblia de uma certa forma. A Bíblia fala mesmo em Salmos que você é Deus, fala que você é filho de Deus, depois, em Romanos, depois fala em Salmos que você é Deus, e depois fala que vocês vão herdar todas as coisas, não é que você tem Jesus vivendo dentro de você, né? Foi muito duro, sempre é, né? Sempre é para as igrejas tradicionais aceitarem essas coisas. Mas aqui está o seu próprio Deus dizendo que Apocalipse não é o fim, mas o início. Meus amados, o Senhor tem grandes coisas magníficas, fabulosas, infinitas para dar para você, tá? E a gente não sabe, é um mistério. Infinitas, magníficas, amados, magníficas. Nós temos aqui que nossa irmã Erin foi no céu, o Senhor mostrou esse planetário, da qual ela podia ver muitas galáxias, ou uma galáxia ao mesmo tempo. Vai ser minha paixão, né? A minha paixão aqui, eu sei que minha filha também é assim, o planetário. Gente, ilimitado isso, Senhor. Eu não sei porque realmente os irmãos que vêm aí da igreja tem esse problema com isso, porque eles não ensinam isso, né? Mas isso devia ser uma coisa bem encorajante, uma coisa bem alegre para todos nós, porque o nosso Deus tem coisas infinitas. Ele tem falado, você nunca vai ter tédio no céu, sempre vai ter. Ele falou que até hoje há lugar no céu que não é explorado. Lindo é o Senhor, né? Então, animem-se, amados. Animem-se. Comecem a imaginar o céu
Comecem a imaginar o céu, amados. Né? Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil, que eles foram ensinados isso o que é e ponto final, e não conseguem imaginar nada mais do que isso. Mas quando o Senhor vier, Ele vai consertar tudo isso, né? Mas você, assim, vamos dizer, de um ponto de vista, a gente querendo ou não querendo, o Senhor tem grandes coisas para você. A gente querendo ou não, né? Bom, continuando, o Senhor fala aqui, a nossa irmã Arim fala, pessoalmente, diz que muitas pessoas, muitos falam que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Novamente aqui, nosso Senhor fala assim, isso permanece um mistério para a maioria dos estudiosos. Não é que o Senhor tem esse ódio pelos estudiosos, não é isso, mas os estudiosos que deviam saber essas coisas não sabem, e aí eles viram e pregam o que eles sabem, que não é necessariamente verdade, né? E causa muitos problemas. Isso tem acontecido desde o tempo, amados, desde o tempo do primeiro estudioso, lá no tempo, no tempo de Adão, ou no tempo de Abraão, com certeza no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, com certeza, o estudioso, né? É assim que é, isso aqui é meu ponto de vista, você segue aí, vira aí esse negócio então. Mas não é que o senhor está falando com raiva dos estudiosos, mas está falando que a maioria, o problema vem dos estudiosos, porque eles viram e as pessoas estão querendo ouvir deles, e eles dão o ponto de vista deles, então todo mundo põe isso como sendo escrito em pedra. E o senhor tem falado que muitas vezes, que no tempo dele, ninguém esperava ele vindo como uma criança, porque os estudiosos falaram para ele, isso é uma carta que ele tem dado, se você é novo no canal, que o rei vinha formado, o rei já vinha formado com todo o exército, etc, etc. E os estudiosos daquela época não falaram para a população que ele vinha como um bebê. Então aqui está. Continuando aqui, o senhor fala, agora revisite esses livros, pois há instruções sólidas que se aplicam ao seu tempo. Agora, aqui está o seu Deus falando, revisite os Tiago, Pedro, João, Judas e Hebreus, que isso aqui é certo, eu verifiquei isso aqui no inglês, são instruções sólidas para o tempo que nós estamos vivendo, amados. Foi escrito para preparar os corações para o que está por vir e o que já está aqui está. Aqui eu resumo os livros que o Senhor, ele fala que é dele, Judas, João, Pedro, Tiago e Hebreus, aliás, toda a Bíblia, né? Mas ele especificou esses aqui há instruções sólidas para o nosso tempo. Agora, muito lindo, então eu mesmo vou voltar lá, né? Depois desse ano eu vou voltar e ler com cuidado e sempre ler mais e mais, né? Então, continuando aqui, a nossa irmã fala, Senhor, o que está é ruim, mas o que está por vir é muito pior. O Senhor fala, sim, especialmente para aqueles que estão no meio de tudo isso. O Senhor continua, no entanto, as instruções estão na minha palavra, na história, no que está por vir. O Senhor já tem falado em outras cartas, em outros sonhos, que a palavra dele é a história dele. Ele falou claramente, minha história, minha palavra, tudo é dele, tudo é para ele. Continuando, o Senhor fala, enquanto não houver surpresas para mim, o inimigo e seu exército, os filhos da perdição ficarão surpresos, assim como aqueles que pisaram no meu sangue, sacrificaram e não atenderam aos avisos. Eu tenho passado por isso nesse canal, amados, e é só uma coisinha pequeniníssima, né? A gente tem essa vontade de expressar, etc, 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 mas é muito difícil, né? E a gente sente isso, né? A nossa irmã Arin sente isso, a Jack sente isso, todo mundo que passa as informações do Senhor, que a gente quer ver todo mundo assim, né? Bem, não que a gente sabe nada disso, né? Mas o Senhor, principalmente o Senhor, né? O Senhor, acima de todas as coisas, né? Tudo é dele. Ele deve ficar muito, muito triste, mas o que ele pode fazer, amados? Olha como ele falou aqui, e ele vai falar mais sobre isso, ó. O Senhor fala, os seus corações são como pedra e barro seco. Olha que triste o nosso Deus falar isso de uma pessoa. O coração dele são como pedra e barro seco. Isso é inflexível pelas mãos que é o oleiro, tá? A mão do oleiro, que é ele, e não vale o seu tempo. Ou seja, não vale o tempo do Senhor ele ficar em cima, tentando ensinar, e a pessoa simplesmente não quer ouvir. Eu passei por esse tempo mais ou menos uns 4, 5 anos. A gente sempre passa isso, né?
irmãos e irmãs que eu amava tanto, falar, mas não tinha jeito. E o Senhor avisava, ó, muda. E chegou depois que os alertas, o último alerta, sempre acontece, né? Avisa, depois ele fala, ó, foram substituídos. Porque não vale o tempo do Senhor, simplesmente as pessoas não querem ouvir. É muito triste isso, sinceramente. Continuando, o Senhor continua. Eles foram avisados, eles foram informados, eles ouviram muitos depoimentos. No entanto, os seus ouvidos permaneceram fechados e os seus olhos cobertos para tudo o que é bom. Eles abriram os olhos apenas para contemplar o mal e julgá-lo. Olha que coisa realmente muito triste. O Senhor fez todas essas coisas, informou, mandou, alertou, deu aviso através das pessoas e, infelizmente, não desceu, simplesmente não desceu no coração dessas pessoas. O Senhor fala que Deus é justo, agora confia em mim, porque a nossa irmã falou, é claro, né? Muito triste, é muito triste, né, amados? É muito, muito triste realmente, tá? Continuando aqui, nosso Senhor Jesus fala agora sobre o seu sonho, ele vai explicar do sonho que ela estava, então, que ela queria comprar uns itens, então, com um item, etc. Volte lá e dê uma olhada, já são 21 minutos, com cuidado, sabe? Porque aí eu estou tocando, ele vai falar o porquê aqui, amados. Olha, agora, diz o Senhor, sobre o seu sonho, embora seu sonho parecesse mundano e sem significado para você, na verdade era um grande significado, ele explica por quê. E ela falou, eu quase não anotei, ela achou que era uma coisa que era um sonho normal, né? E ela não ia nem anotar, ela falou aqui, mas o Senhor fala o seguinte, é um mercado, estes existem há alguns milhares de anos e não são incomuns, estes apenas mudam para refletir os tempos, o mercado, o jeito que as coisas são feitas. Olhe atentamente para alguns elementos que vou deixar para você. O Senhor explica por quê. Bom, elas são importantes, ela falando dos detalhes, está falando dos detalhes, pois mostram várias pessoas que você encontrará para preparar para o serviço. Isso é para você, amado. Isso é para você, o Senhor dá sonhos para você, tá? Ele está te treinando no meio dos seus sonhos, tá? E preste atenção, amados. Preste atenção nos detalhes do sonho que ele está dando para você. Como ele está falando aqui. Preste atenção nos detalhes. Olhe atentamente, diz o Senhor, por alguns elementos que vou deixar para você. O Senhor já tem falado isso várias e várias vezes. Os filhos dele, os que vão fazer o trabalho, a colheita, né, os trabalhadores, eles estão sendo treinados por sonhos e outras coisas, então preste atenção, tá, amados? Preste atenção nos seus sonhos e essas coisas o Senhor está treinando você. Aqui ele fala, depois havia 2 itens por $7 cada um, então até os itens, para você ver no sonho, as mínimas coisas do sonho, até quanto uma coisa custava, então tinha essas coisas que era $7, então tinha 2 coisas que era $7, então aqui a nossa irmã juntou e falou, 7 vezes 7, quer dizer, perdoar as pessoas, né? Então, isso aqui é uma das dicas, eu aqui falando, eu nem sei, eu aqui falando 7 por 7, então, etc. Aqui, eu poderia pegar essa mensagem, né? Claro, posso estar errado, não há dúvida sobre isso. 7 por 7, então, aqui, nesse sonho da irmã, ela falando do jeito que ela falou aqui, o perdão que você vai ter que ter com as pessoas do mundo, os perdidos, eles não sabem de nada, amados. Nada. Procurem não ofender eles. Procurem não ofender eles, amados. Então, há lições sobre isso, né? E o Senhor está nos ensinando como lidar com os perdidos. Essa é a razão da qual você está aqui. Essa é a razão da qual o Senhor veio para essa terra, para resgatar os perdidos, não os que já estão salvos. Há um trabalho enorme, um trabalho muito, muito importante, que você vai andar essa terra e você vai conversar com as pessoas de todo canto, de todo tipo de experiência. E sim, você vai chorar, sim, não há dúvida sobre isso, mas o Senhor com você vai fazer grandes milagres nessa terra. Escute Ele, amados. E você só vai escutar Ele se você não tiver um coração de pedra, né? Escutar o Senhor. Continuando, o Senhor fala aqui, talvez esteja bem atenta a certos detalhes quando escrever. Aqui está a autoridade que Ele deu para ela. Quando você escrever certas coisas, tome detalhes, né? Não escreva por escrever.
eu ilumino certos elementos, estes são importantes. E ele termina falando agora, alegre-se, Arim, você tem que estudar um pouco. Eu também vou fazer isso aqui depois de acabar esse sonho. Nosso irmão fala, eu te amo, Senhor. O Senhor fala, eu te amo, Arim. Ou eu amo você aí, que está aí. Ele ama você. Ele veio aqui e morreu por você. Alegre-se, eu estou com você aí. Você aí. Aqui está o seu Deus. Ele quer que você seja salvo. Ele está te treinando. Acredite, amados. Acredite, você não precisa ser perfeito. Eu sei que há muitos problemas, muitas situações, muitos vícios, etc, etc. A lista parece que nunca termina. Ainda tem um inimigo que põe minhoca na sua cabeça para fazer as coisas ainda pior, mas o Senhor é maior do que tudo isso. Ó. O Senhor é maior que tudo isso e Ele veio por você. Ele veio por você. A coisa não vai ficar assim não, amados. Ninguém vai chegar a tirar você da mão dele assim, não vai ficar assim não, não vai ficar assim não, Ele não deixa não. Ele veio por você e Ele vai levar você. Ele já falou várias vezes, eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele vai entregar você, amados. Ele está te carregando no ponto final, Ele vai te levar. Confia nele, amados. Confia neles. Sim, essas coisas tudo está acontecendo, mas o Senhor já está te vendo lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Olha só o que eu passei semana passada, para quem acompanha e me acompanha. Olha só o que o nosso irmão tem passado e muitos dos irmãos. Sim, o inimigo está lá, mas o Senhor é maior, muito maior. E Ele já tem você lá, porque Ele venceu. A vitória é sua, por causa do Senhor. Fique na paz, no amor de nosso Senhor, amados. A gente fica aqui até a próxima. Tchau, tchau.